O resto da cidade, milhares e milhares de pessoas estavam seguras bem aqui. Mesmo com 300 bombas explodindo. Nas profundezas dos túneis, aqui ninguém ouviu nada. E esse dia ficou conhecido como The Murder Rate. As bombas destruíram 78 casas, deixaram 300 impróprias para moradia e mais de 700 danificadas. O Murder Rate deixou milhares de moradores de Ramsgate sem teto e os túneis começaram a ganhar um novo propósito. Este foi o começo da nossa cidade túnel. Jill Gilmore é especialista na história turbulenta de Ramsgate e seus túneis subterrâneos conhecidos pelos moradores como Cidade Túnel. Quando as pessoas finalmente saíram depois do Murder Rate, elas deixaram os túneis, daí subiram. Foram para a superfície e deve ter sido como entrar em uma cena de O Inferno de Dante. Tinha fumaça, tinha fogo, tinha prédios que desabaram, prédios em chamas. Elas estavam confusas porque os pontos de referência tinham sumido e a estrada estava bloqueada. Então imagine o horror de chegar e não ter mais casa. Os túneis de calcário não foram projetados para moradia de longo prazo. E enquanto algumas pessoas ficaram na superfície, outras optaram por continuar morando na cidade subterrânea. A gente pensa porque alguém iria querer viver aqui. As condições eram terríveis. Mas eles tiveram que escolher entre morar numa casa que estava danificada e que poderia ser danificada outra vez e se preocupar todas as noites, ou viver aqui onde estavam totalmente seguros. Então as pessoas decidiram continuar aqui. Elas pegaram o que puderam dos restos, juntaram umas roupas velhas, cortinas velhas, cobertores para fazer de divisória. E o conselho até encontrou as cadeiras que eles trouxeram aqui para abaixo durante a guerra. E naquele primeiro fim de semana foi assim que eles ficaram. Aos poucos, o lugar evoluiu para um bairro subterrâneo com um grande senso de comunidade. À noite, as famílias se reuniam e ficavam jogando enquanto as crianças corriam por aqui. Este é o lugar da construção da parte principal da cidade túnel. E aqui era uma cafeteria que as pessoas vinham buscar comida. E o dono da cafeteria foi obrigado a fornecer água quente a noite toda por causa das mães que precisavam esquentar mamadeiras. As crianças que cresciam na cidade túnel levavam uma vida relativamente normal. As escolas que sobraram tinham poucos professores, então os alunos iam para a escola 1 hora por dia. E aí estavam livres para andar por aí. Cada entrada dos túneis levava a um espaço público aberto. As mães podiam falar, vai jogar futebol, sabendo que eles passariam o dia todo no topo da escada, naquele espaço aberto. Depois da guerra, muitas famílias continuaram nos túneis enquanto a cidade estava sendo reconstruída acima delas. Até que os últimos moradores da cidade túnel saíram no final da década de 40. Graças à engenharia genial de Richard Brimmel e à persistência de A.B.C. Camp e H.H. Balfour, hoje os túneis são uma prova duradoura de como grandes feitos da engenharia podem mudar o curso da história. Hitler sabia dos túneis, mas eles foram tão bem construídos e eram tão profundos em algumas partes que não podiam ser destruídos. Se a viagem dos sonhos parece a anos-luz de distância, no Kayak você encontra hotéis a preços incríveis para fazer dela realidade. Kayak. Sonhe, busque, viaje. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história. Não me mexe a vontade de ganhar.
garante a vitória. 90 dias no paraíso em troca de um trono. Acha mesmo que os concursos de beleza servem pra alguma coisa? Mas acabou sendo uma prisão para todas. Aquela casinha era uma verdadeira mina de ouro. Aproveitem. Pelos favores que os homens importantes ficavam me devendo. Ele será o nosso próximo presidente. Das noites que passaram com algumas das suas meninas. No meio das montanhas rochosas do sudoeste de Montana fica Butte, indiscutivelmente uma das cidades mineiras mais importantes da história do país. Com um raio de 11 quilômetros sobre a cidade, tem impressionantes 16 mil quilômetros de túneis. Mas como Butte em Montana ficou conhecida como a montanha mais rica da Terra? Um quarto de todo o cobre do mundo vinha de Butte. Como essas minas continuam trazendo inovações até hoje? Vai explodir! E por que Evel Knievel passou um tempo na prisão subterrânea da cidade? Foi quando ele ganhou o apelido e esse nome pegou. Em 1864, os primeiros colonos fizeram de Butte um pequeno campo de mineração de ouro. No começo da década de 1870, o ouro acabou e a mineração de prata assumiu o controle, mantendo Butte funcionando. Mas foi o minério de cobre que realmente colocou Butte no mapa. A mineração de cobre cresceu e a cidade prosperou. A cidade ficou conhecida como a montanha mais rica da Terra. Esse é o nível de 30 metros. Esses são os únicos trabalhos originais acessíveis que temos aqui. O engenheiro Logan Dundee é o responsável pela reforma e preservação da mina Orphan Girl, localizada no lado oeste de Butte. Nós só conseguimos acessar esse nível de 30 metros e nada mais abaixo porque as águas subterrâneas passam bem aqui embaixo. Esse poço tem 975 metros de profundidade, 945 só de água. Os níveis superiores que foram restaurados nos dão uma visão de como era a vida aqui para os mineiros no final do século XIX. Os mineiros eram pagos com base no volume de rocha que explodiam durante a semana. Muitos escavavam cantos e eram esmagados ou morriam tentando acelerar as coisas para que pudessem receber. Com os mineiros escavando mais fundo, os poços foram apoiados em madeira para evitar desabamento. As velhas técnicas de escoramento deles eram feitas com madeiras e não dá para ver nenhuma rocha exposta. No auge da construção, as minas de Butte usam mais de 1.000 toneladas de madeira toda semana. Para ter uma ideia de quanta madeira foi usada, a empresa usava mais de 9.000 metros de tábua de madeira por dia. E se escavar a terra já era trabalhoso o suficiente, retirar os metais era um desafio ainda maior. Os túneis aqui ainda têm os trilhos originais e os vagões de minério que eram usados para retirar o material extraído. Assim era o estilo de vagões de mineração usados aqui na Orphan Girl. Se estivessem com uma carga de pedra, pesavam 1 tonelada. Se estivessem com carga de minério, pesavam 3. Isso dá uma ideia do peso do metal versus o peso da pedra. Eles não escavavam terra ou pedregulhos, eles escavavam pedras. Depois que enchiam, eles tinham que empurrar com a mão e fazer muita força. No final de 1800, Butte virou referência em mineração e os metais escavados aqui eram exportados para todo o mundo. Aqui em Butte temos mais de 17 mil quilômetros de túneis subterrâneos. Dick Gibson é um especialista na história extraordinária da cidade. No começo de 1900, 1905, 1910, cerca de um quarto de todo o cobre do mundo, não de Montana, não dos Estados Unidos, um quarto de todo o cobre do mundo vinha de Butte. Engenheiros de minas que estudam Butte criaram uma projeção 3D do que agora está embaixo da cidade. Ela mostra o quão vasta, profunda e complexa é a rede de poços e túneis. No entanto, os recursos naturais sob a montanha mais rica da Terra não durariam para sempre. E em meados do século XX,
A sorte da cidade estava acabando. Na virada do século XX, Butte, Montana, conhecida como a montanha mais rica da Terra, estava prosperando. A demanda por cobre levou toda a cidade a operar 24 horas por dia. Tudo em Butte seguia a mudança de turno. A cada 8 horas alguém estava saindo do turno. Era assim nas igrejas, era assim nos bordéis, nas mercearias. Tudo em Butte funcionava direto. Como a história de mineração aqui cresceu, a população de Butte atingiu o pico de quase 100 mil habitantes. E logo o distrito mais elevado da cidade começou a ficar sem espaço. Com todas aquelas pessoas numa colina que era bem restrita, foi preciso fazer uma coisa necessária, que era a construção de arranha-céus e descer para o subsolo, para achar mais espaço. Mais de 130 empresas começaram a operar no subterrâneo. As calçadas na parte alta de Butte são calçadas abobadadas. Isso significa que tem ou teve um espaço embaixo de cada uma delas. Aqui costumava ter tijolos de vidro que permitiam que a luz fosse lá para baixo, para esses espaços embaixo da calçada. Apesar das leis rigorosas impostas durante a Lei Seca, a vida noturna de Butte durante a década de 1920 estava fervendo. Speak Easy. A Trixie me convidou. O nome Speak Easy vem do fato de você ter que falar baixinho, com calma, quando você falava a senha por um buraco na porta. Estamos embaixo da calçada. Essas clarabóias em cima de mim já tiveram vitrais elegantes que traziam a luz aqui para baixo através dos tijolos de vidro da calçada para iluminar esse lugar que era bem escuro. Tinha o espaço da alta sociedade. Era o tipo de lugar que os mineiros comuns provavelmente não frequentavam. Era tudo muito elegante. Temos belos tetos abobadados aqui. Temos colunas esculpidas. Temos os pisos de pedra terrazzo, que acolhia bem as pessoas, as senhoras elegantes, banqueiros, advogados. Esse era o tipo de pessoa que vinha para cá durante o período da Lei Seca. Mas em meados do século XX, Butte começou a decair quase tão rapidamente quanto tinha crescido. E a cidade subterrânea de Butte foi quase esquecida. Quando este lugar foi redescoberto no começo dos anos 2000, estava abandonado há alguns anos. A Lei Seca acabou em 1933, mas o lugar continuou sendo um bar por um bom tempo. Mas a população de Butte estava diminuindo. Não era mais um lugar popular e tudo aqui ficou sem uso por algumas décadas. Bem pertinho do bar Speak Easy ficava a prisão subterrânea de Butte, construída no porão da antiga prefeitura. Butte quadruplicou em população, então precisávamos de tudo maior e melhor. Então a prefeitura foi construída naquela época e no subsolo, no porão embaixo dela, foi construída uma prisão. Tem cerca de 46 camas aqui. Elas ficavam sempre ocupadas, talvez por assassinos, talvez por bêbados. As celas eram lotadas, eram quentes, eram úmidas, porque as caldeiras dos prédios também ficavam aqui embaixo. Os banheiros eram abertos. Aqui não dava para ter nenhuma privacidade, nada de privacidade mesmo. E você não ia querer voltar para esse lugar. Em 1956, o infame Evel Knievel foi preso aqui por direção imprudente. Quando Robert Knievel foi preso, outro cara já estava aqui, William Knoffel. William Knoffel já tinha um apelido da polícia. Ele era chamado de Awful Knoffel, porque vivia entrando e saindo da prisão o tempo todo. Os carcereiros viram aquilo e pensaram, temos Awful Knoffel e o Evel Knievel. Foi quando ele ganhou esse apelido e o nome pegou. Ele gostou e ficou com orgulho dele pelo resto da vida. No final da década de 50, a concorrência mundial fez o crescimento da cidade decair e eles entraram num longo período de declínio. No começo da década de 80, os altos custos de produção e a queda nos preços do cobre resultaram em um desligamento total. Pela primeira vez em sua história, Butte era uma cidade mineira sem mina. Hoje, décadas depois, uma nova geração está trazendo Butte de volta às suas raízes.
Após um século resistindo aos altos e baixos da indústria mineradora, a cidade de Butte, em Montana, começou a ser revitalizada. Scott Rosenthal passou 30 anos trabalhando em minas do mundo inteiro. E hoje lidera um curso prático de engenharia de minas na Alma Mater Universidade Técnica de Montana. Estamos em um dos túneis subterrâneos originais construído em 1937, aqui em Butte, e os alunos revitalizaram ele. Descendo a rampa de entrada, os alunos são levados até a mina, onde passam cada aula furando, escavando, reformando e detonando diferentes áreas de túneis. Os alunos estão tentando pôr uma malha nova para substituir a antiga, sem que a velha rocha se solte. Vai explodir! Precisamos subir só um pouquinho. Eu também achei que estava muito baixo. Quando estão aqui trabalhando, eles aprendem sobre o funcionamento dos explosivos, dos sistemas mecânicos, sistemas de ar, da energia, da água. Eles também entendem que se eles planejarem fazer alguma coisa hoje, talvez ela não seja feita. Se alguma coisa der errada, posso demorar um pouco mais. Então, no futuro, como engenheiros, eles poderão traçar um plano melhor para lidar com os contratempos. Ao contrário das condições de trabalho dos mineiros originais, hoje temos algumas tecnologias modernas. No subsolo temos Wi-Fi disponível. Então, se estivermos fazendo experimento, podemos mostrar esse experimento que está acontecendo no subsolo lá na sala de aula. Podemos demonstrar. A engenharia de minas não é o único curso que utiliza os túneis. O departamento de engenharia geológica desce para estudar os tipos de rochas. Os departamentos de segurança e saúde ocupacional monitoram o barulho e estudam proteções auditivas diferentes. Temos o departamento de geofísica. Eles estudam a rocha e procuram por falhas ou alguma descontinuidade nas paredes de pedra. Esta aula prática também tem um propósito maior para a universidade. Desde 2013, uma concessão do Departamento de Energia em apoio a um projeto geotérmico está reduzindo o consumo de energia no campus. Na verdade, usamos a água quente da mina para aquecer parcialmente um dos nossos prédios. Esses tubos descem 90 metros na água. A água tem uns 25 graus. Então, bombeamos isso para o nosso prédio de recursos naturais. O trocador de calor tira um pouco desse calor geotérmico da água. E a água volta aqui com uns 18 graus. Essa vida nova está criando raízes nesses túneis, devolvendo à Terra o que a indústria mineradora uma vez tirou dela. Essa é uma estufa subterrânea e eu estou mostrando ela porque não é preciso climatizá-la. A pesquisa é liderada pelo Dr. Paul Conrad, especialista em recuperação de minas e revitalização ambiental. Hoje temos pinheiros e arbustos de sálvia crescendo aqui. Os arbustos de sálvia são muito importantes aqui no oeste dos Estados Unidos. O objetivo é um dia substituir o que foi perdido com o desmatamento excessivo durante a construção das minas. Há 2 anos nós plantamos cerca de 65 árvores que cultivamos aqui embaixo, em uma área recuperada aqui em Butte. Na verdade, cerca de 60% a 65% das nossas árvores que plantamos lá fora sobreviveram ao inverno. E estamos muito empolgados com isso. Desde meados do século XIX, Butte encara de frente várias adversidades. E acaba se reinventando toda vez. E ela ainda tem um futuro muito brilhante à frente. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história.
Estadunidenses sempre gostaram de apostas. Onde há vício, Este pode ser o maior negócio de apostas que nós já fizemos. Vai ser espetacular. a ganância. E se criarmos a nossa revista com os completos? O Hugh Hefner usou esse discurso da liberdade sexual para coagir mulheres a participarem e ficarem sexualmente disponíveis para homens. A indústria pornográfica tem um lucro de quase 15 bilhões de dólares por ano. Bebidas, apostas e sexo. Sexta, às 8h20 da noite, no History 2. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de 700 mil dólares por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Os vikings são aquelas pessoas que viveram na Escandinávia entre o fim do século VIII até mais ou menos o fim do século XI. Tudo que sabemos sobre eles sabemos porque outras pessoas escreveram e são aquelas que sofreram. É muito interessante na hora de entender o sincretismo entre paganismo e cristianismo através de seus personagens. Tem aspectos muito interessantes, como nos deixar ver a parte mais pessoal e a parte mais mental desse povo. A 96 quilômetros da capital da Noruega, Oslo, fica a cidadezinha de Gjøvik. E um mundo subterrâneo que está em pleno funcionamento, com uma das maiores cavernas não suportadas feitas pelo homem a 13 metros acima da cidade. Esta é a entrada da maior arena subterrânea do mundo. Escondido a 400 metros da montanha Fjordhallen fica Gjøvik Olympic Cavern Hall. É muito exclusivo ter uma atração mundial que ninguém pode ver. Isso é construção em uma escala sem precedentes. Eu não acho que exista qualquer coisa parecida no mundo. Que tipos de técnicas inovadoras de engenharia tornaram isso possível? Ela é suportada apenas por uns 60 parafusos de ferro fixados no leito rochoso. E por que é exclusivo? É a joia da coroa da tecnologia subterrânea. Escondido a pouco mais de 400 metros dentro da montanha Fjordhallen fica o Gjøvik Olympic Cavern Hall. Lillehammer foi eleita sede das Olimpíadas de Inverno de 1994. A cidadezinha vizinha Gjøvik também ganhou e seria a sede de 16 jogos de hóquei no gelo. Mas eles não tinham um espaço grande o suficiente para acomodar os torcedores da época. O que eles se propuseram a criar estava num nível que nunca tinha sido tentado ou alcançado. O geólogo Radjinder Kumar Vassin teve um papel fundamental na criação da solução. Essa é a entrada da maior arena subterrânea do mundo. Ainda há várias casas lá em cima. Mas é claro, durante a construção da arena, as casas foram desocupadas. Mas tudo correu muito bem e as pessoas puderam voltar. Embora escavar o subsolo parecesse uma escolha improvável, a Noruega tem um histórico de construção dentro das montanhas. A montanha está lá, se você puder fazer um buraco nela.
Então, você não usa nenhum espaço de fora. É ecologicamente correto. É incrível porque ninguém nunca se atreveu a construir uma coisa assim. É muito exclusivo ter uma atração mundial no meio de Jorvik que ninguém pode ver. Thorvald Sveen é o prefeito de Jorvik. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, eu achei que fosse... tipo isso. Na verdade, eu estava esperando ver um troll saindo daqui. Histórias de trolls e habitantes de cavernas pré-históricas viraram uma inspiração improvável para os jogos de inverno realizados aqui, já que construir um subsolo era uma tradição nórdica. No folclore norueguês, há uma tradição muito rica sobre contar histórias de trolls como uma nação. E isso nos lembra a nossa história, nos lembra de onde nós viemos, porque éramos um povo da montanha. A rica cultura norueguesa influenciaria esse espaço subterrâneo de outra maneira, através do antigo sistema de escrita rúnica. Esculturas chamadas runas. Esses são os sinais das primeiras pessoas que viveram aqui como pescadores e caçadores. Nas Olimpíadas de 94, fizemos pictogramas de como teriam sido desenhados os primeiros homens como esportistas. Então teve um pouco de história, mas também foi um momento engraçado. Talvez a maior maravilha de todo esse espaço seja a montanha em si e a tradição nórdica de construir dentro dela. Esse é um lugar muito impressionante porque ninguém jamais se atreveu a construir um espaço de 61 metros no espaço subterrâneo. Em 1994, a cidade norueguesa de Gjøvik foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos do Campeonato de Hóquei no Gelo. Os engenheiros começaram a trabalhar. Este é o túnel piloto e foi aqui que a construção começou. Foi utilizada a técnica de perfuração e detonação. Esse túnel tem aproximadamente 150 a 200 metros de comprimento e ele vem desde o teto da caverna. Mas antes que eles pudessem começar a construção da arena, os engenheiros precisaram primeiro avaliar a integridade da rocha da montanha. Para isso, a equipe usou equipamentos modernos de mapeamento, criados especialmente para a escavação pelo Instituto Geotécnico Norueguês. O tipo de rocha aqui é chamado gneiss. É uma rocha metamórfica e tem muitas microfissuras. Dá para ver aqui que basicamente podemos descascar a rocha. Então elas não são rochas de qualidade muito boa. Nós mapeamos cada fissura da rocha para ver se tinha algum ponto fraco na massa rochosa. E essas zonas fracas podem apresentar alguns problemas de estabilidade. Mas logo vimos que muitas dessas zonas fracas acabavam depois de alguns metros. Então registramos